Julia Quinn, série Os Huckabees, livro 2, Um marido de faz de conta, capítulo 7. Ora, pelo amor de Deus, Thomas, eu sei que não tenho um nariz bizonhamente grande. Eu só estava ilustrando o meu argumento. Não se pode esperar honestidade do Sr. Huxby quando se trata da irmã de um amigo. Ele é obrigado a me elogiar. Acho que é uma regra implícita entre os homens, não? Mas e o tenente Huxby? Como ele é? Carta de Cecília Redcourt ao irmão Thomas. Quando eles desceram ao salão de refeições, às 5:30 da tarde, o Major Wilkins já estava esperando por eles, ocupando uma mesa junto à parede, com uma caneca de cerveja e uma bandeja com pão e queijo. O major se levantou para recebê-los e Edward o cumprimentou com uma mesura impecável. Os dois homens não haviam servido o exército juntos, mas seus caminhos já tinham se cruzado mais de uma vez. O major era uma espécie de administrador da guarnição inglesa em Nova York, sendo, sem dúvida, o melhor ponto de partida na busca de um soldado desaparecido. Edward sempre achara Wilkins pomposo demais para o seu gosto, mas isso vinha acompanhado de uma rígida tendência à ordem e ao cumprimento das regras, qualidades muito necessárias em um administrador militar. E sendo sincero, Edward nunca invejara a função do sujeito. Assim que eles se sentaram à mesa, Cecília não perdeu tempo. Teve alguma notícia do meu irmão? Quando o Major Wilkins se voltou para ela, Edward notou a condescendência em seu olhar. O campo de batalhas é imenso, minha cara, disse ele. Não pode esperar que consigamos encontrar um homem tão rápido assim. Então, acenou para o prato no meio da mesa. A senhora gosta de queijo? Por um instante, Cecília ficou perplexa com a mudança de assunto, mas logo se recompôs. É do exército que estamos falando? Protestou ela. O exército inglês? Afinal, não somos a força mais evoluída e organizada do mundo inteiro? Naturalmente, mas... Então, como é possível que o exército tenha perdido um homem? Edward pousou a mão no braço dela com delicadeza. O caos da guerra é capaz de pôr em xeque até mesmo as melhores organizações. Eu mesmo passei meses desaparecido. Mas Thomas não estava desaparecido quando desapareceu. Lamentou-se ela. Wilkins soltou uma risadinha abafada, achando muita graça do uso confuso de palavras de Cecília. Ah, essa foi boa, disse o major, cortando uma fatia grossa de cheddar. Não estava desaparecido quando desapareceu. Ah, coronel, vai adorar essa. Foi uma frase infeliz, falou Cecília secamente. Edward, irritado com tamanha insensibilidade por parte do major, observava Cecília com atenção. Chegou a pensar em intervir, mas ela parecia estar no controle da situação. Bem, talvez não da situação, mas estava no controle de si mesma. O que eu quis dizer, prosseguiu ela, com um olhar gélido que tinha a intenção de deixar o major apavorado, foi que Thomas estava aqui em Nova York, no hospital, e que então desapareceu. Não é como se estivesse no fronte ou espionando atrás das linhas inimigas. Espionando atrás das linhas inimigas. Edward franziu o senho enquanto a frase ecoava em sua cabeça. Será que era isso que ele tinha ido fazer em Connecticut?
Parecia o cenário mais provável. Mas por quê? Não se lembrava de já ter desempenhado aquele papel antes. Bem, a questão é justamente essa, tornou o Major Wilkins. Não encontrei registros de que seu irmão tenha dado entrada no hospital. O quê? O olhar de Cecília corria entre Edward e o Major. Não é possível. Wilkins deu de ombros, indiferente. Meu auxiliar verificou tudo pessoalmente. Temos um registro com o nome e a patente de cada soldado que é trazido ao hospital. Anotamos a data de entrada e a data de saída. Saída? Ecoou Cecília. Alta ou morte? Wilkins, pelo menos, teve a decência de ficar um pouco desconfortável ao mencionar a possibilidade. Seja como for, o nome do seu irmão não está nesse registro. Mas ele foi ferido, protestou ela. Nós recebemos uma carta. Ela se voltou para Edward, inconformada. Meu pai recebeu uma correspondência do general Gart, que informava que Thomas tinha sido ferido, mas que o ferimento não fora mortal e que ele estava se recuperando no hospital. Existe algum outro hospital? Edward olhou para o Major Wilkins. Não, nesta parte da ilha. Nesta parte? Reagiu Cecília, atenta à escolha de palavras do Major. No Harlem, existe uma espécie de enfermaria, respondeu Wilkins, com um suspiro que indicava que preferia não ter que falar sobre o assunto. Eu não chamaria aquilo de hospital. Deu uma olhada sugestiva para Edward. Eu mesmo não gostaria de dar entrada lá, se é que os senhores me entendem. Cecília ficou lívida. Pelo amor de Deus, vociferou Edward. Estamos falando do irmão desta dama. O major se virou para Cecília com uma expressão arrependida e disse: Queira me desculpar, senhora. Ela aqueceu muito sutilmente, engolindo em seco, o que tornou o gesto ainda mais melancólico. A enfermaria no Harlem é, na melhor das hipóteses, rudimentar, prosseguiu o Major Wilkins. Seu irmão é um oficial, senhora. Não teria sido levado a um lugar daqueles. Mas se fosse o pronto-socorro mais próximo. Se a ferida dele não era fatal, era para ter sido transferido logo depois. Edward odiava a ideia de soldados alistados sendo forçados a se recuperar em instalações inferiores, apenas por conta de sua baixa patente. Mas havia poucos leitos no hospital da área em que se encontravam, ao sul da ilha de Manhattan. Ele está certo, disse Edward a Cecília. O exército sempre transfere primeiros oficiais. E se Thomas tivesse um motivo para se recusar a ser transferido? Sugeriu ela. Se estava com seus homens, talvez tenha preferido continuar ao lado deles. Mas isso teria acontecido meses atrás, falou Edward, odiando-se por ser obrigado a acabar com a esperança dela. Mesmo se tivesse ficado com os homens, a esta altura, ele já estaria de volta ao sul. Ah, com certeza, declarou o Major Wilkins. Não existe a possibilidade de ele estar no Harlem. Aquele lugar mal faz parte da cidade, disse Edward a Cecília. Além da mansão Morris, só o que há por lá é uma coleção de instalações coloniais abandonadas. Mas não temos homens de guarda lá? Sim, mas só o suficiente para impedir que o território volte para as mãos do inimigo, explicou o Major Wilkins. Há também boas terras agrícolas. Nossas plantações estão quase prontas para a colheita. Nossas? Edward teve que perguntar. Os fazendeiros do Harlem são leais ao rei, afirmou o major,
com firmeza. Edward não tinha muita certeza daquilo, mas não era a hora apropriada para uma discussão acerca de alinhamentos políticos. O Major Wilkins se esticou para pegar mais um pedaço de pão e queijo, torcendo o nariz, quando o cheddar se esfarelou ao contato com a faca. Analisamos os registros do hospital dos últimos 6 meses, falou, trazendo a conversa de volta ao assunto principal. Não encontramos nenhuma menção ao seu irmão. Parece até que ele nunca existiu. Edward reprimiu um resmungo. Meu Deus, o homem não tinha nenhum tato. Mas o senhor vai continuar a investigar? Perguntou Cecília. Mas é claro. O major olhou para Edward. É o mínimo que podemos fazer. O mínimo do mínimo, resmungou Edward. O major recuou. Perdão, o que disse? Na semana passada, quando conversou com a minha esposa, por que não deu a ela todas essas informações? Perguntou Edward. O major ficou paralisado, a comida a meio caminho da boca. Eu não sabia que ela era sua esposa. Edward teria estrangulado o homem de muito bom grado. E que diferença isso faz? O Major Wilkins só olhava para ele. Sendo ou não minha esposa, ela ainda é irmã do Capitão Redcoat. Merece respeito e consideração, independentemente do seu estado civil. Não estamos acostumados a ter que lidar com interrogatório de familiares, respondeu o major com aspereza. Edward tinha pelo menos 6 respostas diferentes na ponta da língua, mas decidiu que seria contraproducente provocar a antipatia do major. Em vez de responder a ele, voltou-se para Cecília. Trouxe a carta do General Gart? É claro. Ela enfiou a mão no bolso do vestido. Carrego-a comigo o tempo todo. Edward pegou a folha, desdobrando-a. Leu em silêncio, estendendo-a então para o Major Wilkins. O que houve? Perguntou Cecília. Qual é o problema? O major franziu as sobrancelhas espessas e, sem nem tirar os olhos da carta, respondeu. Isso não parece nada com o General Gart. Como assim? Aflita, Cecília se voltou para Edward. Do que ele está falando? Tem algo errado com essa carta, respondeu ele. Ainda não consegui dizer o que é. Por que alguém me mandaria tal coisa? Não sei. Edward apertou as têmporas, que estavam começando a latejar. Cecília percebeu o movimento no mesmo instante. Você está bem? Estou. Nós podemos... Estamos aqui para falar de Thomas. Cortou ele. Não de mim. Ele respirou fundo. Iria terminar aquela reunião. Talvez tivesse que voltar direto para a cama. E talvez chegasse até mesmo a aceitar aquela dose de Laudanum, com que ela o ameaçara mais cedo. Mas ainda conseguiria terminar uma maldita reunião com o Major Wilkins. Ele não podia estar tão fraco assim. Ao erguer os olhos, viu que tanto Cecília quanto o Major o observavam com uma expressão preocupada. Espero que seu ferimento não esteja incomodando excessivamente, falou o Major, sem muito jeito. Está doendo para diabos, disse Edward, com os dentes trincados. Mas pelo menos estou vivo. Prefiro me concentrar em me sentir grato por isso. Cecília olhou, surpresa, o que era compreensível, pensou ele. Edward não costumava ser tão ácido. Wilkins pigarreou, dizendo: Bem, entendo. Em todo caso, fiquei muito aliviado quando soube que o senhor tinha sido trazido de volta, são e salvo. Edward deu um suspiro e falou: Peço desculpas, Major.
Fico com os nervos à flor da pele quando minha cabeça começa a latejar mais do que o normal. Cecília se inclinou para perto dele e sussurrou. Será que não é melhor eu levá-lo de volta lá para cima? Não precisa, murmurou Edward, perdendo o fôlego ao sentir mais uma pontada na cabeça. Ainda não. Edward voltou sua atenção de novo para Wilkins, que estava relendo a carta do general com o senho franzido. O que foi? Perguntou Edward. O major coçou o queixo. É improvável que Garrett fosse... Balançou então a cabeça. Deixe para lá. Não, atalhou Cecília. Por favor, continue. O Major Wilkins hesitou, como se estivesse pensando na melhor maneira de se expressar. A escolha de informações contidas nessa carta me parece curiosa. Falou, enfim. Como assim? Perguntou Cecília. Não é o que normalmente se escreveria em uma carta para a família de um combatente, explicou o major, olhando para Edward como quem pede validação. Talvez, respondeu Edward, ainda esfregando a testa, gesto que lhe estava ajudando muito a aliviar a dor, mas que ele parecia incapaz de parar de fazer. Eu mesmo nunca tive que escrever esse tipo de missiva. Mas você mesmo disse que havia algo errado com a carta. Lembrou Cecília. Não consigo ser tão específico quanto o major, respondeu Edward. Só sinto que algo não cheira bem. Conheço o general Gert. Isso não parece algo que ele teria escrito, mas não consigo precisar o porquê. Eu, por outro lado, já escrevi muitas cartas como essa. Falou o Major Wilkins. Inúmeras. E... insistiu Cecília. Ele soltou um suspiro profundo. E eu jamais diria à família que um homem se feriu, mas que seu ferimento não oferece risco de vida. Não há como garantir isso. Leva mais de um mês para que as cartas cheguem à Inglaterra. Nesse meio tempo, qualquer coisa pode acontecer. Cecília aqueceu e o major continuou. Já vi muito mais homens sucumbindo à infecção do que parecendo, de fato, dos ferimentos de guerra. No mês passado, perdi um homem por causa de uma bolha. Ele olhou para Edward com uma expressão desolada de incredulidade. Uma bolha. Edward lançou um olhar rápido para Cecília. Ela estava conseguindo se conter. Era a personificação do estoicismo britânico. Mas havia pesar nos olhos dela. E Edward teve a terrível sensação de que se a tocasse, mesmo o mais suave toque de um dedo no braço dela, ela se estilhaçaria em 1000 cacos. Ainda assim, ele estava morrendo de vontade de abraçá-la. Queria abraçá-la com força, para impedir que ela se despedaçasse. Abraçá-la por tanto tempo quanto fosse necessário, para que as preocupações e os medos dela se transferissem para ele. Ele queria absorver a dor de Cecília, queria ser sua força. E iria conseguir, jurou ele. Iria se recuperar, convalescer. Seria, enfim, o marido que ela merecia ter. O marido que ele merecia ser. Foi no pé, a bolha. Prosseguiu o major, sem nem se dar conta do sofrimento de Cecília. As meias devem ter causado muito atrito. O homem estava marchando pelos pântanos. É impossível manter os pés secos nessas condições, sabe? Cecília ainda conseguiu aquecer, com um olhar de compaixão. Major Wilkins pôs a mão no caneco de cerveja, mas não o levantou da mesa. Ficou um pouco soturno, ainda afetado pela lembrança. A maldita bolha deve ter se aberto em algum momento, porque no dia seguinte ele já estava com infecção e na semana seguinte estava morto. Cecília engoliu em seco.
Meus pêsames. Ela olhava fixamente para as próprias mãos, entrelaçadas em cima da mesa. E Edward teve a distinta sensação de que ela estava tentando impedir que tremessem, como se a única maneira de conseguir aquela proeza fosse continuar fitando os dedos, evitando transparecer qualquer sinal de fraqueza. Ela era muito forte, a esposa dele, e ele ficou se perguntando se ela sabia disso. O major pestanejou, surpreso ao receber aquelas condolências. Obrigado, respondeu meio sem jeito. Foi uma perda. Bem, foi uma perda dura. Todas sempre são, disse Edward baixinho. Por um instante, ele e o major, que tinham tão pouco em comum, se uniram na fraternidade militar. Finalmente, o major Wilkins pigarreou e perguntou: Posso ficar com isto aqui? Ergueu a carta do general Gert. Cecília nem se mexeu, mas Edward viu a aflição contida por trás de seus pálidos olhos verdes. Ela retraiu o queixo em um leve vestígio de reação, e seu lábio inferior estremeceu antes que o contivesse com os dentes. A carta do general era sua única conexão com o irmão, e estava claro que ela relutava em entregá-la a outra pessoa. Quando ela olhou para Edward em busca de orientação, ele disse: É melhor deixar a carta com ele. Por mais que Wilkins fosse um grosseirão, ele era um bom soldado, e aquela carta iria ajudá-lo na busca por Thomas. Eu aguardarei com muito cuidado, assegurou Wilkins, guardando a missiva no bolso interno da casaca e dando 2 batidinhas. Eu lhe dou a minha palavra, senhora. Obrigada, falou Cecília. Peço perdão se pareço mal agradecida. Na verdade, fico muito grata pela ajuda. Um gesto gracioso, pensou Edward, ainda mais considerando que até aquele momento a cooperação do major fora nula. Certo. Bem, preciso ir agora. O major Wilkins se levantou, meneando a cabeça, e educadamente para Cecília. E então virou-se para Edward. Estimo melhoras, capitão. Edward respondeu com um aceno, dizendo: Queira me perdoar por não me levantar, major. De repente, estava se sentindo um tanto nauseado, e com a terrível impressão de que, se tentasse se levantar, acabaria pondo para fora tudo o que tinha no estômago. Claro, claro, respondeu Wilkins, com seu jeito bronco de sempre. Não há problema. Espere, interrompeu Cecília, levantando-se depressa, quando Wilkins fez menção de ir embora. Ele voltou o rosto para ela. Senhora, o senhor me levaria ao Harlem amanhã? O quê? Dane-se, o estômago revirado, pensou Edward, levantando-se no mesmo instante. Eu gostaria de visitar a enfermaria sobre a qual conversamos, disse ela ao major. Posso levá-la? Interrompeu Edward. Acho que você não está em condições. Vou levá-la. Wilkins correu os olhos de Edward para Cecília, escondendo um traço de diversão. Antes de responder, dando de ombros. Não posso contrariar a vontade do seu marido. Mas eu preciso ir, protestou Cecília. Thomas pode estar... Nós já deduzimos que é extremamente improvável que ele esteja no Harlem, falou Edward. Ele se agarrava com força à borda da mesa, torcendo para não demonstrar que estava sentindo desconforto. Ao se levantar de forma tão repentina, havia desencadeado uma forte onda de vertigem. Mas ele pode ter passado por lá, insistiu Cecília. E nesse caso, alguém há de se lembrar dele. Eu vou levá-la, insistiu Edward. O Harlem ficava a menos de 20 quilômetros dali,
Mas desde que os ingleses tinham perdido e reconquistado o território em 1776, o lugar deixara de ser o antigo vilarejo holandês e se assemelhava mais a um posto selvagem. Não era lugar onde uma dama devesse se aventurar sozinha. E embora não duvidasse de que o Major Wilkins fosse plenamente capaz de cuidar de Cecília, Edward estava convencido de que acompanhar a esposa e zelar por sua segurança era o seu dever como marido. Com sua licença, senhora, despediu-se o Major Wilkins, fazendo outra vez uma mesura para Cecília. Ela fez um breve aceno com a cabeça. Contudo, Edward tinha certeza de que o alvo da rispidez dela não era o Major. De fato, assim que Wilkins se foi, ela se virou para Edward de queixo erguido e disse: "Eu preciso ir a essa enfermaria." "E você vai?" Ele voltou à cadeira, sentando-se devagar. "Só não será amanhã. Mas nada vai mudar em um único dia," interpôs ele, exausto demais para discutir com ela. "Wilkins está investigando. Tenho certeza de que ele conseguirá informações junto ao secretário do General Gart, muito mais do que nós obteríamos nessa viagem ao norte da ilha. Creio que seria melhor perseguir as duas possibilidades," rebateu ela, sentando-se também ao lado dele. "E eu não refuto este argumento." Edward fechou os olhos por um instante, tentando lutar contra a onda de fadiga que se apossava dele. Com um suspiro profundo, prosseguiu: "Nada se perderá em 1 ou 2 dias, eu prometo." "E como pode me garantir isso?" Céus, ela era dura na queda. Se não estivesse sentindo tão mal, Edward até elogiaria a maldita tenacidade da esposa. "Está bem," exclamou ele. "Não tenho como garantir nada. Segundo consta, nada impede que o exército continental ataque amanhã e que morramos todos, perdendo assim a chance de investigar a tal enfermaria. Mas posso assegurar que, considerando tudo o que sei, o que pode não ser muito, mas ainda é mais do que você sabe, alguns dias não farão diferença." Ela o encarou perplexa. Edward pensou que talvez não tivesse sido prudente se casar com a dona de olhos tão extraordinários, pois, sob o escrutínio do olhar de Cecília, ele precisava de toda a força de vontade que possuía para não se remexer na cadeira. Se ele fosse um homem metafísico, poderia jurar que ele era capaz de prescrutar a alma dele. "O Major Wilkins poderia ter me escoltado," argumentou ela, com um traço de enfrentamento na voz. Ele reprimiu um grunhido irritado. "E você quer mesmo passar um dia inteiro com o Major Wilkins?" "Claro que não, mas... E se vocês tiverem que passar a noite lá? Chegou a considerar essa possibilidade?" "Edward, eu consegui atravessar o Atlântico sozinha. Tenho certeza de que seria capaz de tolerar uma única noite no Harlem." "Mas você não deveria ter que passar por isso," persistiu ele. "Você é casada comigo, Cecília. Por Deus, deixe-me proteger você." "Mas você não está em condições de fazer isso." Edward recuou, deixando-se cair na cadeira. Ela falara num tom delicado, mas não teria sido capaz de produzir um golpe tão letal quanto suas palavras, nem se tivesse acertado um soco em cheio no rosto dele. "Desculpe." Cecília apressou-se em dizer. "Mil desculpas. Eu não quis dizer. Eu sei muito bem o que você quis dizer." "Não, acho que não sabe." Até então, Edward vinha conseguindo controlar o mau humor, mas naquele momento explodiu. "Você está certa," disse ele secamente. "Eu não sei mesmo. Sabe por quê? Porque eu não a conheço. Estou casado com você, ou pelo menos isso é o que me dizem." Ela se encolheu. E embora eu seja capaz de imaginar uma série de motivos para tal união, não consigo me lembrar de nenhum deles.
Ela não disse nada. Ficou imóvel, exceto pelo tremor minúsculo nos lábios. Você é minha esposa ou não é? Perguntou Edward em um tom tão cruel que fez com que ele se arrependesse das palavras no mesmíssimo instante. Perdão, murmurou ele. Isso foi impróprio. Ela o encarou por mais alguns segundos, e seu rosto enigmático não revelava nada de seus pensamentos. Quando falou, ela estava assustadoramente pálida. Eu acho que você precisa descansar. Eu sei que preciso descansar, cortou ele irritado. Por acaso acha que estou alheio ao que se passa dentro da minha cabeça? É como se alguém estivesse martelando meu crânio de dentro para fora. Ela estendeu a mão por cima da mesa, pegando a dele. Não estou me sentindo bem, confessou ele. Foram palavras simples, porém difíceis de serem ditas por um homem. Mesmo assim, só por conseguir admitir sua fraqueza, Edward já começava a se sentir melhor. Não exatamente melhor, mas aliviado. O que, de certa forma, era uma maneira de se sentir melhor. Você está fazendo um progresso impressionante, observou ela. Não se esqueça de que só faz um dia que acordou. Ele estreitou os olhos, dizendo: não venha me dizer que Roma não foi feita em um dia. De jeito nenhum, prometeu Cecília, e ele notou um tom divertido na voz dela. Essa tarde eu estava me sentindo bem, tornou ele, baixinho, de forma quase infantil. Bem? Ou melhor? Melhor, admitiu ele, quando nos beijamos. Por outro lado, ele abriu um sorriso. Quando eles se beijaram, ele se sentira quase curado. Cecília se levantou e pegou o braço dele com delicadeza. Vamos voltar lá para cima. Ele não tinha energias para protestar. Vou pedir que levem o jantar no quarto, falou ela, enquanto subiam as escadas. Mas não peça muita coisa, advertiu ele. Estou enjoado. Não sei se a comida ficaria no estômago. Ela lhe lançou um olhar determinado, talvez avaliando quão verde estava o rosto dele. Uma sopa, então? Disse ela. Precisa comer alguma coisa, ou nunca vai conseguir recuperar as forças. Ele concordou. Tomar sopa parecia uma tarefa possível. E talvez um pouco de láudano, tentou ela. Só se for muito pouco. Muito pouco, eu prometo. Chegaram ao topo da escada, e Edward pegou a chave no bolso do casaco, sem dizer nada. Entregou a Cecília e se recostou na parede, enquanto ela destrancava a porta. Vou ajudá-lo com as botas, avisou ela. Ele então percebeu que ela o levara para dentro do quarto e o ajudara a se sentar na cama, sem que ele se desse conta do que tinha acontecido. Devo lembrá-lo de que você não deve se indispor, advertiu ela, tirando uma das botas. Mas eu sei que hoje todo o seu esforço foi em nome do Thomas. E em seu nome também. As mãos dela hesitaram, mas só por um instante. Talvez ele nem tivesse percebido se não estivesse se deleitando tanto com o toque dela. Obrigada, disse ela. Cecília pegou por trás do calcanhar da outra bota e deu um puxão forte, descalçando o outro pé de Edward. Ele se meteu embaixo das cobertas, enquanto ela levava as botas para o canto do quarto. Vou preparar o láudano, afirmou ela. Ele fechou os olhos. Não estava com sono, mas a cabeça doía menos quando ficava de olhos fechados. Talvez você devesse ter ficado mais uma noite no hospital. A voz dela estava mais próxima, e ele ouviu o chacoalhar do líquido dentro de uma garrafa.
Não, opôs-se ele. Prefiro estar aqui com você. Outra vez, percebeu que ela se deteve. Ele não precisava estar de olhos abertos para saber. Aquele hospital é um lugar intolerável, continuou ele. Alguns homens... Edward não sabia se deveria continuar falando ou se ela mesma testemunhar o que ele estava prestes a dizer. Será que ela tinha passado as noites ao seu lado enquanto ele estava inconsciente? Será que ela também tivera que tentar dormir enquanto do outro lado da igreja um homem gemia de dor, chamando pela mãe? Concordo, disse ela, ajudando-o a se sentar, mais aprumado na cama. Este é um lugar muito mais agradável para convalescer. Mas, ao contrário do hospital, o médico não está aqui. Será? Perguntou ele, com um sorriso despontando. Aposto que ele está lá embaixo agora mesmo, tomando uma cerveja. Ou talvez esteja na France. A cerveja lá é melhor. Falando em bebidas, tornou Cecília, com uma voz que misturava pragmatismo e bom humor, de forma bem agradável. Aqui está o seu láudano. Um drink consideravelmente mais potente que um caneco de cerveja, comentou Edward, abrindo os olhos. O ambiente já não estava mais tão claro. Cecília tinha fechado as cortinas. Ela aproximou o copo dos lábios dele, mas Edward balançou a cabeça de leve, dizendo: Eu consigo tomar sozinho. A dose é bem pequena, prometeu ela. Você foi orientada pelo médico? Sim, e tenho certa experiência com remédios. Meu pai sofria de enxaqueca. Sinto muito, murmurou ele. As crises não eram muito frequentes. Ele bebeu o medicamento, fazendo uma careta por causa do gosto amargo. É horrível, eu sei, disse ela, sem qualquer traço de pena na voz. E eu, que achava que o álcool ia deixar o gosto mais tolerável. Ela abriu um leve sorriso. Creio que a única coisa que deixo o gosto tolerável é a promessa de alívio. Ele massageou as têmporas. Cecília, está doendo muito. Eu sei. Eu só quero voltar a me sentir eu mesmo. Os lábios dela estremeceram. Isso é o que todos queremos. Ele bocejou, embora pela lógica ainda fosse cedo demais para que o opiáceo já estivesse fazendo efeito. Você ainda tem que me contar, seguiu ele, voltando a se deitar e acomodando-se nos cobertores. Contar o quê? Ele fez um barulhinho agudo e engraçado enquanto pensava. Tudo. Tudo é? Acho que você está sendo muito ambicioso. Temos tempo. Temos. Dessa vez, era Cecília quem parecia estar se divertindo. Ele assentiu. E então percebeu que o remédio devia estar fazendo efeito, porque sentiu algo muito estranho. Estava exausto demais para soltar um bocejo. Ainda conseguiu, contudo, dizer algumas últimas palavras. Estamos casados. Temos a vida inteira pela frente.